Então, boa noite ao pessoal que está nos ouvindo aí e nos vendo online. Nós já iniciamos aqui. Então, nós vamos fazer agora uma primeira impressão, um segundo spoiler da apresentação de hoje. Pedir para todos fecharem os olhos agora, quem está em casa online também. E a primeira coisa que vier na cabeça, na mente, pensem numa ferramenta. Pronto, é essa. Agora abram os olhos. Quem pensou no martelo, levanta a mão. Levanta a mão, gente. Quem pensou no martelo? Ok. Perceberam que mais ou menos de 40% a 50% das pessoas pensaram no martelo. Certo? Agora vamos fechar os olhos novamente. Primeiro que vier, não raciocine, não troque, vamos ser honestos conosco mesmo. Pense em um animal. Quem pensou num cachorro, levanta a mão. Mais de 50%. Segundo spoiler. Pensem como nossa mente é induzida. Ok? Hoje nós vamos conversar sobre autoconexão. Como ouvir sua voz interior. Para baixo ou vai para frente? O que é autoconexão? Autoconexão é nós nos conectarmos. Nós estarmos conectados conosco, com a nossa consciência. Nós conseguirmos administrar os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas ações. Alguém aqui consegue estar autoconectado 100%? Alguém aqui consegue dominar todos os pensamentos, todas as vontades, todos os desejos? Difícil, né? Agora, nesse momento, nós estamos pensando em algumas coisas que não está aqui nesse momento. Nossa cabeça... Mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu não consigo controlar os meus desejos, as minhas vontades. Consegue. Consegue. E nós já vamos entender isso. Primeiro, nós temos que entender algumas coisas básicas. Básicas. Que muitos de nós nem fazemos ideia. Porque nós só sobrevivemos. Raramente tem algumas pessoas nesse planeta que vivem. Nós sobrevivemos. Porque quando nós falamos em dimensões, nós falamos o que nós estamos fazendo aqui. Que dimensão é essa? O que os nossos olhos estão vendo? Os nossos olhos, eles veem aquilo que nós queremos enxergar e não a realidade. O que eu estou falando está certo ou está errado? Alguém aqui já se apaixonou? Pelo menos uma vez na vida alguém aqui se apaixonou, certo? E já viu a pessoa apaixonada? Ela enxerga a realidade? Hã? Sabe o que é a neurociência? Como a neurociência define a paixão? Paixão é um estado de demência temporária. É fato, tá? Isso é fato. Por que isso? Porque é assim que a gente enxerga. Quando nós enxergamos aquilo que nós queremos enxergar. Aquilo que o nosso eu interior quer ver. E não o que os nossos olhos estão mostrando. Pergunta para uma pessoa daltônica, nervosa, ela vai discutir com você cores, porque ela está enxergando o quê? Uma cor diferente da sua, ela tem um problema de visão. Os nervos ópticos confundiram e geraram algum problema.
e ela não consegue ver o branco como branco, o preto como preto, o verde como verde. Ela vê tudo meio preto e branco, a cinza mais escura, cinza mais claro. Né? Então isso gera uma confusão. É aquilo que a pessoa está enxergando. Tá? Então, dimensões, a dimensão, você tem a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão. E nós vivemos aonde? Na terceira dimensão. Nós estamos na terceira dimensão. Você tem a segunda dimensão, a dimensão mineral, né? Tem a primeira dimensão, que é a dimensão das como se fossem bactérias, né? Tem um nome específico? Isso. Então, é a primeira. Então, nós temos divisões. Nós estamos no mundo material, na terceira dimensão. Por quê? Porque o nosso corpo físico, a estrutura material, ela se manifesta na terceira dimensão. Goste ou não, é assim que funciona. Isso é ciência. Isso é comprovado. E existe outras dimensões. Existe a quarta dimensão, que é a dimensão astral, aonde você conecta isso a uma outra dimensão, a uma outra consciência, a sua consciência. Então você vai criando consciência astral, consciência mental, que é a quinta dimensão. Porque a mente, ela não está na sua cabeça. O que está dentro da sua cabeça? O cérebro, não a mente. São coisas diferentes. Aquele aparelho que está ali, ó, de internet, que você tem em casa, aquilo ali é um modem, certo? Assim como o cérebro. A internet está ali. A internet se manifesta ali, mas ela não está ali. Então, quando você perde o cérebro, você não perde, você vai perder a vida no corpo físico. Ok? Cláudio, por que você está explicando tudo isso, se é autoconexão? Primeiro a gente tem que entender o que é dimensão. Para nós entendermos a grandeza do Criador. Que aí cada um pode dar o nome que quiser. Pode chamar de Deus, de Jeová, Buda, de Shiva, pode dar o nome que quiser, Odin, isso não importa. Importa que tem uma fonte criadora, única. Uma fonte criadora. E depois tem toda a criação dessa fonte criadora. E se algo cria algo, esse algo tem parte daquilo que foi criado, o Criador. Por isso que todas as religiões, todos os estudos dizem que nós temos um pedacinho divino, uma chama divina, uma parte de Deus. Não é assim que dizem? Mas é toda e qualquer religião, vai falar sobre isso. Então, guarde isso. Nós temos um pedacinho de Deus. Nós temos um pedacinho de Deus. Não, está tudo certo. Tá? Vamos entender assim. Pergunto para vocês. Sou ansioso? Qual a característica do ansioso? Qual a maior característica do ansioso? O ansioso vive no passado, no presente ou no futuro? No futuro, né? O ansioso só vive no futuro. Ele está sempre preocupado com o que vai acontecer, ou o que pode acontecer. É isso? Vamos lá. Sou depressivo. Sou depressivo? Quando eu sou depressivo, eu vivo aonde? No passado, no presente ou no futuro? No passado. Porque você se deprime por algo aconteceu. Por algo que você não conquistou. Algo que você perdeu. Algo que você queria fazer e não fez. Por alguma culpa. Então você vive num processo depressivo. Só é equilibrado quem vive no presente. Eu disse equilibrado. Eu não disse certo ou errado, eu disse equilibrado. Por quê? Porque o maior problema é você estar desequilibrado. E se vocês observarem, todas as ações,
todas as ações do mundo exterior nos leva a ser equilibrado ou desequilibrado? Desequilibrado. Olha como é fácil quando nós paramos um minutinho para nos entendermos. Nós aqui estamos nos entendendo. Então, se todas as relações externas, a mídia, as religiões, os times de futebol, a política, elas nos tornam pessoas desequilibradas. Poxa, Cláudio, mas você está dizendo que se eu for na igreja eu fico desequilibrado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os ensinamentos te prendem a alguma coisa. Eles te colocam culpa. Eles te criam um pecado. Eles criam condicionantes à sua felicidade. E não existe condicionante nenhuma a isso. A única condicionante que existe é você, com a sua consciência. Essa é a única condicionante que existe. O Criador determinou que o ser inteligente, ele tivesse algo diferente do ser instintivo, porque nós temos alguns reinos, Nós temos o primeiro reino, que foi o reino mineral, quando o planeta foi gerado, Quando o planeta veio num processo de evolução, quando ele era apenas uma bola de fogo. Me perdoe aqueles que acreditam que Deus criou o mundo em 7 dias, mas isso é uma metáfora, Acho que isso está bem entendido para todo mundo, que isso é apenas uma metáfora. Quando essa bola de fogo veio, porque isso é comprovado cientificamente, a Terra é um centro de amálgama, Ou seja, pedra derretida, os vulcões estão aí para comprovar isso. Então, à medida que o tempo foi passando e que a Terra foi esfriando, o primeiro reino foi o reino mineral. Não tinha animal, não tinha vegetal, muito menos homem sobre a Terra. Era apenas minério. Ferro, aço e carvão, e tudo isso foi pedra, foi resfriando. Num determinado tempo, apareceu o segundo reino. Todo mundo sabe qual foi o segundo reino? Depois do mineral veio o vegetal. E depois do vegetal, olha a inteligência da criação. O animal. Porque senão, como é que os animais que são vegetarianos iam se alimentar? Então, primeiro veio o reino vegetal, para depois vir o reino animal. Por último veio o reino hominal. E qual a diferença do terceiro para o quarto reino, do reino animal para o reino hominal? Porque o animal tem o quê? Instinto. A inteligência do animal, ele se limita ao instinto. Ele não tem livre-arbítrio. Qual a diferença do homem? Porque o homem tem cognição e tem livre-arbítrio. Ele decide se ele quer fazer ou se ele não quer fazer. Vocês estão aqui hoje por quê? Porque vocês querem. Porque vocês quiseram vir até aqui. Então nós temos algo que o Criador nos deu. Olha a segunda coisa que ele nos deu. O livre-arbítrio. Porque se não fosse pelo livre-arbítrio, não haveria ninguém perdido. Certo? Era só Deus não ter dado o livre-arbítrio. O Criador, Deus, como eu falei, não ter dado o livre-arbítrio. Então era uma condicionante, você ia ser sempre nasceu, cresceu, morreu daquele jeitinho. Mas a gente deu o livre-arbítrio, você fazer o que você quiser. Esse foi o maior problema. Porque aí cada um faz o que quer com o seu livre-arbítrio. Isso porque? Pelo padrão de evolução. Isso só depende de nós. Não depende dos outros. Não depende dos outros. O céu e o inferno.
Quando nós entendermos que céu e inferno são metáforas para nós entendermos o que é viver de forma ruim e o que é viver de forma boa, nós temos que entender isso. Céu e o céu e o inferno não é um lugar que está lá, o que está lá, o que está lá. Onde é que está o céu e o inferno? Onde é que ele está? Aqui mesmo. Está dentro de cada um de nós, né? Está na nossa mente. A nossa vida, ela pode ser um inferno ou pode ser o céu. Depende das ações que você tomar com o seu livre arbítrio que o Criador te deu. Então, quem cria o seu paraíso ou o seu inferno é você mesmo. Com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com a sua ansiedade de querer viver o amanhã. Meu Deus, será que amanhã eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que eu vou acontecer isso? Será que vai chover? Tudo será e o hoje. Isso está entre o ser e o ter. O céu está totalmente ligado ao ser. E o inferno está ligado totalmente ao ter. A maioria das pessoas fazem da sua vida o inferno pelo ter. Vive ansiosa pelo amanhã para o ter. E esquece que seria muito mais fácil hoje viver pelo ser. O que você é hoje? O que você faz hoje de bem para você? O que você faz de bem para o seu próximo? Se você só vive pensando no amanhã, no que eu vou ter mais amanhã, o que está me faltando? Não está te faltando nada. Você tem tudo que você precisa e tudo que você merece, porque foi isso que você construiu. Lembre-se, o livre-arbítrio é teu, o pensamento é teu, as atitudes são suas. E como é que você quer culpar alguém? Aí alguém começa a dizer que o culpado é o demônio. Coitado do demônio. O que o demônio tem a ver com isso? O que o demônio tem a ver com teus fracassos, com teus vícios, com as tuas atitudes? Se você bebe demais, você fuma demais, você usa droga, você não pensa nos outros, você agride as pessoas, você é invejoso. O que o demônio tem a ver com isso? Ele não precisa fazer nada, você faz por ele. Se o demônio vai prejudicar alguém, vai tentar corromper alguém, se é que existe o demônio, né? Vamos pensar por esse lado, vamos fazer de conta que existe. Ele vai perturbar quem? O cara bom, o cara honesto, o cara sério, porque o resto não precisa. Tem até uma historinha, né, que Jesus veio à Terra depois de muito tempo, ele veio aqui na Terra, e ele achou, um discípulo encontrou ele aqui e falou: Jesus, está tudo mudado na Terra. Não estou entendendo mais nada. Como assim? Olha só, vamos comigo. Aí chegou lá na igreja, né? Falou: isso aqui é um lugar de oração, né? Lugar bacana. Olha quantos demônios estão aqui na porta da igreja. E aí, agora vem cá, foi lá num bordel, numa boate, os bichos pegando, a mulherada minha, aquele negócio todo, bebida, droga. Tinha um demôniozinho lá na porta, quase dormindo. Falei: olha só que absurdo. Os demônios dizem que está tudo aqui, e os santos deveriam estar lá, está ao contrário, aqui está cheio de santos, tinha os santos, né? Anjo lá, e os anjos estão aqui no bordel, Jesus. Falei: não, filho, esses caras aqui estão todos perdidos. Aqui precisa de anjo para poder salvar essas almas. Lá não, lá as almas já estão salvas, já estão lá orando. Por isso que só tem demônio lá, que é justamente para corromper os caras. Então, olha como nós trocamos as coisas. Olha como nós achamos as coisas erradas. Então, óbvio, isso é uma metáfora. E por que no nosso dia a dia as coisas se complicam tanto? Porque nós misturamos tudo isso. Nós temos medo, lembra da música? Ei, medo,
Eu não te escuto mais. Nós temos medo. Medo de quê? Vai acontecer. De um jeito ou de outro. Se você tiver medo, acontece mais rápido. Se algo de ruim precisar acontecer para você, não é ruim. Porque as coisas ruins que acontecem conosco é uma preparação. É uma mudança. É uma transição. Toda transição é dolorosa, é ruim. Mas é uma transição. Quando nós estamos doentes, nós não estamos doentes, nós estamos nos curando. Porque nós adoecemos quando nós criamos uma situação lá atrás para gerar o problema agora. E agora o corpo está se curando. Porque a mente, ela quer ficar sã. E ela vai jogar o problema para onde? Para o corpo. Então, olha só as coisas que eu estou colocando para vocês, para resumir tudo isso, nessa tal voz interior. Deixa eu só ler uma coisa aqui. Então, veja bem, quanto mais você viver para o ser, para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais calma, mais você terá dinheiro, bens materiais, não é ação, ele é uma reação do que você está fazendo. Toda a vida, tudo que é colheita, toda colheita passa primeiro por quê? Por uma plantação. Tudo que você colhe é porque foi plantado algum dia. Então, se você está insatisfeito com algo que está ali acontecendo, nesse momento, tem que retornar para ver o que aconteceu lá atrás. Para poder ajustar. Eu posso garantir para vocês que é muito mais fácil do que vocês imaginam. E tudo que eu estou falando para vocês, eu passo por isso, porque eu não sou diferente. Eu tenho muitos problemas. Aliás, eu tenho problema demais. Mas eu também tenho uma vantagem, eu tenho solução demais. Porque tem pessoas nessa sala aqui que me conhecem há muito tempo. E sabem que na minha vida tem coisas que não passam. Medo. Por quê? Porque eu já aprendi há muito tempo que quem cria o medo somos nós. Tem pessoas que têm medo de escuro, tem pessoas que têm medo de perereca, tem pessoas que têm medo de sapo, tem pessoas que têm medo de cachorro. Medo. E o outro não tem. Então, medo é algo, por algum motivo, que nós criamos. Tem pessoas que têm medo de ficar pobre. Tem pessoas que têm medo de perder o emprego. Tem pessoas que têm medo de perder a esposa. Tem pessoas que têm medo de perder o marido. Tem pessoas que têm medo da chuva. Tem pessoas... Medo. Então, veja bem, medo é algo criado. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falam para nós. Com aquilo que nos induzem a virarmos gado, como dizem hoje em dia, né? Aí todo mundo vem. Nós temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Então nós temos que estar preparados para o novo, para o real, para o fato. Nós somos seres livres. Ah, Cláudio, você está dizendo então que não existe pecado? Não, não existe pecado. O que foi que disse que existe pecado? Não existe pecado. Alguém criou o pecado, e isso é história, está escrito porque foi criado o pecado, porque que trouxeram o pecado, né? Porque não se queria liberdade. Porque você tem livre-arbítrio, então você pode decidir se você quer errar ou não. Se você quer errar, um problema é teu e tu vai pagar por aquele erro. O universo vai te cobrar. Você não vai para o inferno, você está no inferno, é diferente. Quem faz coisa errada não vai para o inferno, já está no inferno. Ele só não sabe ainda. E quando ele sair da terceira e for para a quarta dimensão, porque ele vai deixar esse corpinho de carne, quando ele chegar lá, ele vai entender que ele já estava no inferno e já está no inferno. Então isso é uma parte do conhecimento.
Então, é uma parte para te policiar entre fazer o certo e o errado. Num determinado momento, era importante, porque estavam fazendo muita coisa errada. E aí, criaram uma barreira. Vamos dizer que fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar muito com as informações que a gente recebe. Então, o céu e o inferno é justamente isso, está dentro de você. Não existe um lugar, está dentro de você. Bom, e essa tal voz interior que nós falamos na palestra? Que é essa tal voz interior? Lembra que eu falei da fagulha divina, do pedacinho de Deus? Lembra? Lembra que eu falei da mente? Lembra que eu falei do livre-arbítrio? Vamos conectar tudo isso? Um pedacinho de Deus, um pedacinho do Criador, linkado na mente, tenho livre-arbítrio, faço o que eu quero. Eu sou uma consciência, estou numa dimensão, num corpo de carne e osso, mas eu sou uma consciência imortal. Eu sou imortal. Se vocês não sabiam disso, comecem a trabalhar isso, que vocês são imortais. Se alguém acha que morreu, acabou, vai ter uma surpresa desagradável, tá? Vai ter uma surpresa desagradável quando chegar do lado de lá. Então, essa consciência, ela permanece. Ela é imortal. Espera aí, se a consciência permanece, ela pré-existe. Mas eu não lembro de tudo que se eu já vivi, onde eu vivi, quem sou eu, de onde eu vim, eu não lembro disso. Porque o Criador é perfeito. Então existe o chamado véu do esquecimento. Na Bíblia está, no Alcorão está, nas tábuas sumerianas estão, explicando tudo isso que eu estou falando para vocês. Então está lá. Então tu tem um nível de conhecimento, de lembrança até aqui. Algumas pessoas conseguem ver um pouco mais. Se você fizer uma TVP, né, uma terapia de vias passadas, você também vai conseguir atingir esse nível. Mas nós estamos falando do dia a dia, do normal. Então, nós estamos aonde? Ali. Se nós temos essa consciência, ela fala conosco. Somos nós num padrão mais elevado, na quarta, na quinta dimensão. Por isso que nós temos a consciência divina, a consciência do Criador. E ela é o delimitador do que é céu e do que é inferno, do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que não é. Quem aqui de vocês, quando foi fazer alguma coisa errada, algum dia, seja ela qualquer coisa, a sua vozinha interior diz assim, vai dar ruim. Não faz, não vai. Quando você quer emagrecer e você pega uma coxinha, né? Na festa, e você quer emagrecer. Quando você pega a coxinha, o que a tua voz interior diz? 100 gramas a mais. Vai comer ou não? Não é isso que a vozinha interior diz? Agora, tem uns insights legais, levando para o lado bem sério. Vocês já perceberam que os homens aqui, que têm namorada, mulheres e são casados, coisas dessa natureza, ou que já foram, que a mulher sempre falou assim, eu não te avisei? Hã? Não é isso que o homem sempre ouve isso da mulher, né? Eu te avisei. Sabe por que isso? Porque a mulher é muito mais sensitiva que o homem. Isso é um fato. A mulher é mais sensitiva. E ela ouve mais a voz interior. A voz interior conversa mais com ela. O homem é muito racional, o homem quer... A mulher é mais emoção. Então ela se conecta mais fácil com essa voz interior, com a consciência dela. Pensa bem, eu sou uma fagulha divina. Cara, eu sou Deus. Numa proporção muito micro, muito nano, mas alguma coisa eu tenho do cara lá em cima. E o que eu tenho dele? A consciência do que é certo e do que é errado. Qual é a maior lei do universo?
Qual é a lei que um dos grandes avatares, talvez o maior que esse mundo conheceu, que foi Jesus Cristo, veio aqui e ensinou? O que ele veio ensinar aqui? Uma palavra: amor. Nenhum de nós aqui sabemos o que é amar e amamos. Nós ainda não estamos nesse patamar. Alguém acha que está aqui no patamar de amar? De verdade? Quem acha que ama de verdade? Uma mãe ama um filho de verdade. Muitas mães abortam os filhos, muitas mães matam os filhos. É? Então, nem todas as mães amam de verdade. Então, o amor de mãe é diferente. Não é isso. Porque senão não mataria. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos num plano de evolução, onde nós, seres humanos desse plano, dessa dimensão e desse padrão vibratório, ainda não estamos num padrão de saber o que é amor. Nós estamos no padrão de conhecermos um pouco o amor, que é o amor de mãe. Ou aquilo que está mais próximo de um sentimento de amor é o amor de mãe. Porque Jesus explicou o seguinte, que amor, o que ele é? Incondicional. Amor incondicional significa o quê? Não há condições. E se você errar com seu parceiro, com a sua parceira, acabou o amor. Na maioria das vezes acabou a relação, acabou o amor. Então, se você para de dar a uma pessoa aquilo que ela está acostumada a receber, acabou o amor. Então, eu só estou tentando mostrar para vocês, muito rapidamente, a gente trabalha tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, no detalhe, comprovamos, testamos isso nos nossos cursos de autoconhecimento. Então, aqui eu estou dando um resumão para vocês. Porque, realmente, aquilo que a gente pode entender mais fácil, como o amor aqui, amor de mãe, mas não é absoluto. Porque o amor, ele é incondicional. E nós ainda não... No caso, não existe ex-amor, então, né? Hã? Um amor incondicional não existe ex-amor. Entendeu? Não existe amor. Amor é igual virgem, não existe ex-virgem. Ou é virgem ou não é. É igual amor. Gente, amor você não pode discutir. Você ama. Você pode sim, você pode se abster de alguma coisa, mas você ama. Então esses detalhes é que faz a diferença na nossa vida. Então, nossa consciência, ela traz isso para nós. Por isso que nós somos cobrados quando nós fazemos coisas erradas. E o seu anjo da guarda, o Espírito Santo, Jesus, Maria de Nazaré, São Jorge, dê o nome que vocês quiserem, tá? O mentor, né? O orixá, isso não importa. Mas existe alguém ou algumas pessoas que participam da nossa vida, são amigos nossos. Nós não temos amigos, não temos pai, mãe, filho, irmão, primo e tal, que tem muitas pessoas que trabalham com a gente, ajudam a gente. Nós temos, como eu falei, se todos nós morrêssemos aqui agora, vamos pular de lá, e alguns podem estar juntos de alguma forma. Imagina que a gente chega, acorda, vamos pensar, todos nós aqui estamos no mesmo padrão de vibração. Acordamos do lado de lá, num lugar meio mais ou menos escuro, a gente olha, a gente estava lá na palestra, né? Explodiu o negócio lá, viemos para cá. Mas vamos estar todo mundo lá. Todo mundo. E agora? Qual vai ser o próximo passo? Então, vamos voltar. Essa voz interior é uma voz que também é utilizada, como eu falei, de qualquer uma dessas, para nos orientar. Quantas vezes você vai fazer algo de verdade, ou você está do nada, você recebe uma informação assim, não vai naquele lugar hoje. Já aconteceu com você alguma vez? Alguma coisa diz para você não ir lá. Não fala com essa pessoa hoje. Não olhe isso, não estude isso, não vai por esse caminho. Não vá por essa rua. E às vezes você teme e vai aí dar um B.O. Já passaram por esse exemplo? Já aconteceu com vocês isso?
Isso é a nossa voz interior. É você falando com você mesmo. Através de quê? Quem está te ajudando? Como eu falei, vocês podem puxar quem vocês quiserem, não é problema. Mas alguém orienta, alguém está ajudando. Aí vai da crença de cada um e está tudo certo. Mas você precisa entender que existe essa voz interior. Siga essa voz interior. Porque essa voz interior é conectada, sabe aonde? No nosso coração. Num outro tema, numa outra palestra, eu vou explicar isso para vocês, sobre as ondas. Como é que acontece o pensamento, como é que ele chega e como é que ele transforma em emoção e sentimento. E aí vocês vão entender, poxa, cada vez que nós conversarmos, vocês vão entendendo um pouco mais como é que a coisa funciona. Hoje é para mostrar para vocês a voz interior. Por isso que eu tive que falar de dimensão, eu tive que falar de Deus, do Criador, para que a gente possa entender que está interligado às coisas. Não tem nada apartado. As pessoas, às vezes, complicam o meio de campo por interesses próprios. E a gente aqui não entra nesse mérito. Isso é a particularidade de cada um tem seu livre-arbítrio. Nosso objetivo de estudo da manhã é fazer o quê? É integralizar a medicina, o conhecimento, trazer o conhecimento para cada um, fazer com que a gente se liberte, que a gente seja livre, porque foi assim que nós fomos criados, livres, para que a gente possa evoluir de verdade como consciência. Porque quando chegar do lado de lá, não vai ter ninguém para falar assim, mas eu fui, não, sinto muito, né? Aqui é você com você mesmo. Quando você chegou nesse mundo aqui, você chegou junto com alguém? Você chegou peladinho e chorando. Primeira coisa que fizeram contigo foi dar um tapa ainda, né? Ninguém te deu um abraço, foi lá e deu um tapa para você acordar e dar aquela choradinha. Hoje acho que não pode fazer mais isso, né? Mas antigamente era assim que fosse. Entendeu? Então, gente, é dessa forma que nós temos que começar a trabalhar cada um. Tirar as algemas, as amarras que estão colocando na gente. Tirar os vícios que estão colocando na gente, as armaduras para ficar cada vez mais pesado. Nós temos um mundo aí fora para auxiliar. Nós temos um mundo maravilhoso para a gente viver. Nós temos que aprender o que é o amor de verdade. Se você não pode ajudar alguém, não atrapalhe esse alguém. Quando você ama uma pessoa, eu falei isso para uma pessoa, eu falei para ela assim, eu gosto tanto de você que eu vou deixar você ir. Eu quero que você vá. Porque vai ser bom para você. Aí é você gostar de uma pessoa. Quando você realmente gosta de uma pessoa e você deixa a pessoa aí porque vai ser melhor para ela. Não que vai ser melhor para você, vai ser melhor para ela. Então, nós temos duas situações muito complicadas também entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Qual é o maior demônio que existe em nós? Nos atacando. Medo. Quem dá mais? Como? Eu vi o... Quem falou? Ego. Esse cara, se vocês querem acreditar num demônio, chifrinho, rabinho, tridente, é esse cara. O ego é complicado. Esse cara que nos leva a fazer muita bobagem. Tá? Então, se vocês querem se livrar dos demônios, o primeiro que você começa a livrar é do tal do ego. E você tem que dosar o que você quer. Você quer fazer mais parte de Deus? Você quer ser uma pessoa cristã? Você quer ser uma pessoa do bem? Você quer ser um orixá?
de luz. Você quer ser um mestre ascensionado? Você quer ascender? Não importa a religião. Todos vão falar a mesma coisa. A religião é só uma forma de traduzir aquilo que está ali. Agora, cuidado, porque cada um traduz as coisas do jeito que quer para ter algum tipo de vantagem. Infelizmente, o ser humano ainda está nessa linha. Então, tentem tirar o melhor e aquilo que é reto, aquilo que é ensinamento de tudo que a gente ouve. Busquem a essência. Busquem o ensinamento real. Vocês vão perceberem que cada vez mais essa voz interior, cada vez mais ela vai ficando limpa. Cada vez mais ela vai ficando limpa. Cláudio, o que eu posso fazer para melhorar esse canal de comunicação? Primeira coisa é você aprender a respirar. A mesma coisa. Você sabia que nós não sabemos respirar? Sabiam disso? Nós não sabemos respirar. Nós respiramos aqui naturalmente, mas nós perdemos Nós não paramos 5 minutos por dia para nós respirarmos. Alguém para 5 minutos por dia para fazer uma meditação? Para olhar para você? Dá 5 minutos só para você? Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Para vocês entenderem na prática o que eu estou falando para vocês. Se vocês conseguirem tirar 5 minutos de respiração, 5 minutos de meditação e 5 minutos de projeção mental do que vocês querem, vocês estarão realizados. Tudo que nós mandamos para o universo, ele nos devolve. Isso é uma lei. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se você quer coisas boas, você tem que mandar coisas boas. Você já deve ter ouvido milhares de vezes que a vida é um eco. Agora, o que o universo vai dar para as pessoas que só reclamam? O que o universo vai trazer para as pessoas que só falam mal dos outros? O que o universo vai trazer para as pessoas que só desejam o mal do próximo? O que o universo vai trazer para as pessoas que só querem levar vantagem? Se você quer levar vantagem sobre os outros sempre, ele vai te dar o quê? Pessoas que sempre vão querer levar vantagem com você. É assim que funciona. É assim. Não existe nada difícil. Não existe nada complicado. Nós é que complicamos tudo e ainda recebemos ajudas externas para complicar a nossa vida. Arrozinho com feijão. Você quer ir para a direita? Cara, anda para a direita. Não dá para ir para a direita querendo ir para a esquerda. Pensando, será que eu for para lá? Como é que vai ser? Eu quero ir para a esquerda. Então vai. Não dá. Você tem que entender o que você quer, para onde você quer, foco e vamos embora. Deu errado? A Terra é um planeta escola. Desculpa, deu errado, eu paro, volto e vou acertar. Vocês acham que eu nunca errei na vida? Eu já errei um monte de vezes. Mas acertei um monte também. E é por isso que eu estou aqui. Eu vim nesse mundo para isso. Então nós temos que passar para o nosso próximo aquilo que nós entendemos que vai ajudar eles. Por que eu estou passando isso para vocês hoje? Porque eu estou entendendo que isso vai ajudar vocês. Estou dizendo para vocês aonde vocês podem pesquisar isso. Parte do que eu falei para vocês aqui está na Bíblia. Para quem gosta de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Não ouvir a Bíblia por boca de outros. Porque os outros, obviamente, vão falar da Bíblia, são as partes que interessam para eles. Mas quando você estuda a Bíblia, você vai entender a Bíblia. Aí você estudar sobre as tábuas sumerianas, você estudar neurociência, física quântica, tudo está lá com o que eu estou falando para vocês.
Não tem uma história linda e bonita aqui, não estou contando. Está lá, fatos. Na internet tem muita informação científica do que eu estou falando. Então, pessoal, é muito mais fácil do que nós imaginamos. Nós recebemos um presente do Criador, a nossa voz interior. Ele se comunica conosco através dessa voz interior. Quando você aprender a fazer isso que eu falei para vocês, a confiar mais na sua consciência, no que ela está dizendo para você, mas é aquela primeira que vem, você raciocina. Aí quando você raciocina, você muda todo o sentido daquilo que foi dito para você. Porque a informação vem assim, não vai por aquela estrada. Aí você fala, não, mas por que eu não vou pelaquela estrada? Eu sempre vou. Pois se eu for para o outro lado, você começa a raciocinar a informação. Mas peraí, não vai para aquela estrada. Aí você pensa, pô, eu não vou. A voz interior diz para mim, não, e eu não vou. Mesmo que não aconteça nada, eu não fui. E também tem um outro detalhe. Às vezes as coisas acontecem. Aí você, por exemplo, você vai sair de casa e você se atrasa. Você chegou lá embaixo, esqueceu a chave do carro, por exemplo, volta, aí você atrasou 5 minutos, você fica bravo, irritado. Aí quando você vai pelo mesmo lugar que você vai sempre, aí você vê uma batida recente, um acidente recente. Tinha 5 minutos que houve aquele acidente. Se você tivesse saído no horário, quem estaria naquele acidente? Provavelmente você. Então calma. Toda causa, todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. As coisas sempre têm um porquê. Entenderam? Então assim, respirar. Coloca a tua mente para trabalhar a teu favor. Para e ouça a tua consciência. Você está com um problema sério para resolver? Para, respira. Mente, coloca do lado o problema e olha para ele e fala assim, como é que eu resolvo isso? Preciso de ajuda e vamos lá e vamos resolver. Mentaliza o problema. Mentaliza ele. Eu estou falando isso para vocês porque isso é o que eu mais faço. Eu mentalizo e digo, o problema está resolvido. Não está resolvido. É só uma questão de tempo. Porque tem problema que você não resolve hoje. Ok? Você não consegue resolver hoje. Ele precisa de um tempo para resolver. Todo mundo aqui deve ter feito feijão, né? Botar um feijão na panela de pressão ele cozinha mais rápido. Se você botar numa panela comum, ele demora um pouco mais, certo? Mas ele precisa cozinhar, ele precisa de tempo. Se você colocar ele e tirar ele 5 minutos depois, seja numa panela de pressão ou numa panela normal, o feijão vai estar o quê? Cru. É simples. Estou dizendo para vocês que é simples. É o saber administrar o tempo para as coisas acontecerem. É isso. O tempo passa muito mais rápido do que nós imaginamos. E quando nós paramos para sofrer no tempo, o tempo demora muito. No sofrimento, o tempo demora muito, não demora? Numa festa, num churrasco, rapidinho o tempo foi. Agora, se você está num hospital, sentado na beirada de uma cama, com alguém que você gosta, que você ama, em cima da cama chorando de dor, o tempo demora ou passa rápido? Vocês estão entendendo que tudo é relativo? Nós criamos tudo que está à nossa volta. Nós. Então, se vocês querem estar bem, lembre-se, ouça a voz interior. Lembre-se que a tua voz interior está conectada com o Criador. Independente da religião de cada um, eu acredito que cada um acredita no seu Criador. Tem fé no seu Criador. Honra o seu Criador. Então, essa conexão é fundamental para que todos fiquem equilibrados e evitem maiores problemas. Ok? Muito grato, muita luz a todos e espero de coração que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessas informações para vocês.